Depois de alguns anos produzindo conteúdo sobre investimentos aqui na internet e também de alguns meses analisando carteiras que vinham prontas de alguns clientes da consultoria, eu percebi vários erros bem comuns de acontecerem, que a maioria dos investidores cometem esses erros, que ou deixam dinheiro na mesa investindo em renda fixa, ou então perdem dinheiro por não saberem exatamente o que estão fazendo, e esses erros são realmente muito comuns. A grande maioria das pessoas comete pelo menos algum deles, então eu quero falar para você 7 desses erros que eu juntei aqui e vamos falar nesse vídeo. Então, muito prazer, meu nome é Henrique Sturte, sou certificado como gestor de recursos e especialista em investimentos pela Ambima. E quais são esses 7 erros que os investidores mais cometem na hora de investir em renda fixa? O primeiro deles é escolher o título com base na rentabilidade, escolher aquele que rende mais. A gente entra lá no site da corretora, filtra com base na maior para menor e escolhe aqueles que têm a maior rentabilidade. Só que muitas vezes a gente esquece que mais rentabilidade também está associada a mais risco. Então é aquela premissa básica de finanças que a gente vê também nas aulas da faculdade, né? Risco e retorno. Para você tirar o seu dinheiro de algo seguro e colocar em algo mais arriscado, você precisa receber um prêmio por aquele risco que você está correndo. Então faz sentido pensar que quanto mais rentável for um investimento, maior vai ser o risco que você vai correr nele. Porque não existe dinheiro grátis, principalmente no mercado financeiro, que tem milhares e milhões de investidores o tempo inteiro comprando e vendendo. Sempre que tiver alguma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, os investidores vão lá e reduzem essa distorção temporária que aconteceu ali. Ou seja, um banco, ele não vai te pagar mais dinheiro, por exemplo, num CDB, não vai te oferecer uma rentabilidade maior simplesmente pelo fato de que ele é bonzinho. Não, ele oferece uma rentabilidade maior porque se ele não oferecesse, ninguém ia querer colocar dinheiro naquele banco. Porque se ele oferece a mesma rentabilidade que outro banco mais seguro, faz muito mais sentido você colocar o seu dinheiro no que rende o mesmo tanto, só que com uma segurança muito maior. Ou seja, você vai tirar o seu dinheiro da segurança para colocar nesse outro banco só se ele te oferecer uma rentabilidade justa com base no risco que você está correndo. E nem muito acima, nem muito abaixo. Então, por oferta e demanda ali, ele vai regulando isso para ver e atingir os objetivos dele. E aí a gente entra também no segundo erro, né? Você não pode analisar somente a rentabilidade que o banco está te oferecendo, você precisa saber também analisar a capacidade de pagamento do banco. Qual que é o risco que você está correndo ao emprestar o seu dinheiro para aquela instituição específica? E aí que está o grande erro das pessoas, né? Elas não sabem analisar a capacidade de pagamento do banco. Você precisa saber que o principal risco que você corre ao investir em um título de renda fixa, principalmente se for um título pós-fixado, é o risco de crédito. É o risco do banco não conseguir honrar com os seus pagamentos no prazo que ele deveria honrar. E aí, para isso, existem uma série de análises que você pode fazer, analisar a carteira de crédito do banco, analisar índices de imobilização, de Basileia, o lucro do banco, a receita, enfim. Não é assunto desse vídeo, então não vou entrar em detalhes, mas essas são algumas coisas que você pode pesquisar um pouco além sobre esse tema, caso você deseje. Mas você precisa saber qual que é o risco que você está correndo naquele banco. E aí, com base no risco e na rentabilidade que ele está te oferecendo, você consegue tomar uma decisão melhor se vale a pena correr aquele risco ou não, com base na rentabilidade que você vai receber. Se para você aquela rentabilidade faz sentido. Por quê? Existem basicamente 2 grandes tipos de perfis de investidor, né? Aqueles que querem maximizar o retorno da carteira, mesmo que isso se traduza em correr mais risco, e existem aquelas pessoas também que querem uma segurança maior, mesmo que isso implique em menos rentabilidade. Qual dos dois você é? E aquele CDB daquele banco específico, onde que ele se enquadra? Faz sentido para você ou não? E aí, entrando no terceiro erro que eu separei aqui pra gente falar, é arriscar mais do que o limite do FGC em bancos pequenos e médios. Por quê? Se você é dessa pessoa que acha que vale a pena buscar mais rentabilidade, mesmo que isso implique em correr mais risco, você provavelmente vai querer colocar esse dinheiro em bancos mais arriscados. Mas precisa ter em mente que, além da capacidade de pagamento do banco, você também tem por trás ali o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que em até R$250 mil, se o banco quebrar e não conseguir honrar com seus pagamentos, você receberia o seu dinheiro de volta. Então, tem essa segurança adicional, tem esse seguro que os bancos têm para honrar com os pagamentos em um cenário extremo ali que aconteça. Então, se você estiver querendo arriscar o seu dinheiro nesses bancos pequenos e médios, principalmente dependendo do banco, aqueles bancos bem arriscados,
arriscados, que oferecem uma rentabilidade muito fora da média do mercado, se quer colocar dinheiro lá, não coloca todo o seu patrimônio, coloca um pouco, não ultrapassa o limite do FGC de R$250 mil, só se você tiver muito dinheiro e não tiver para onde correr mesmo. Às vezes até faz sentido não, de fato, correr aquele risco. Você pode buscar mais rentabilidade em outros investimentos que, eventualmente, não seriam tão arriscados quanto investir em um banco pequeno. Enfim, é uma análise que você tem que fazer, isso varia de perfil para perfil. Mas, se for arriscar, pelo menos no primeiro momento, coloca dentro do limite do FGC para você não correr o risco de perder todo o seu dinheiro. O quarto erro que eu vejo muita gente cometendo, e eu até cometi durante um certo tempo, era colocar todo o meu dinheiro em CDBs de liquidez diária. Porque são aqueles investimentos que você tem fácil acesso, o risco é menor, porque não tem volatilidade ali, né? Faz sentido colocar em um título bem seguro. Tem muita gente que é conservadora e deixa todo o dinheiro no CDB. Isso para não falar naquelas pessoas que deixam o dinheiro ali na poupança. Todo o patrimônio na poupança. Não vou nem entrar nesse mérito nesse vídeo, porque você já sabe que não faz sentido. Mas colocar tudo num CDB de liquidez diária provavelmente não faz sentido para você também. Eventualmente, para pouquíssimas pessoas pode até fazer, mas para a grande maioria não faz. Então não coloque todo o seu dinheiro em um investimento com liquidez diária. Por quê? Liquidez diária, na maioria das vezes, se for um produto bom, vai render ali próximo de 100% do CDI. Não vai ser muito mais nem muito menos do que isso. Se for muito menos, desconfia, porque é um péssimo investimento. E se for muito mais, igual eu falei, também desconfia, porque provavelmente tem alguma coisa errada. Mas se você quiser ter liquidez diária, você vai ficar ali contente com 100% do CDI na média. Ou seja, você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Você pode ter a sua reserva de emergência, faz a reserva de emergência, mas depois começa a diversificar os seus investimentos, tira um pouco da liquidez da sua carteira, prende em prazos mais longos para aumentar a rentabilidade, diversifica em outras classes de ativos, títulos atrelados ao IPCA mais X%, ações, fundos imobiliários, para você criar uma carteira diversificada, reduzir o risco da carteira como um todo e aumentar a sua rentabilidade que você teria ali ao longo do tempo. Então, deixar tudo em liquidez diária, você está deixando dinheiro na mesa. E da mesma forma, tem o próximo erro, que é, ao invés de deixar tudo em liquidez diária, você deixar todo o seu dinheiro preso. Você não pode fazer isso, porque se você tiver objetivos ali no curto prazo e o seu dinheiro está preso pelo longo prazo, você não vai conseguir utilizar para cumprir aquele seu objetivo. Então, você precisa ter muito claro na sua mente qual que é o seu objetivo ao fazer cada investimento. Eu ensino muito isso no meu primeiro investimento, que é o meu curso, meu treinamento que vai do zero ao avançado, para te ensinar de fato a tomar as melhores decisões. Qual que é o seu perfil de investidor? Qual que é o tripé dos investimentos? Como que funciona a economia para você analisar em cada momento qual que é o investimento que faz mais sentido para você. Então o link está aqui na descrição também, caso você tenha interesse, mas o fato é o seguinte, você tem que analisar e entender para que você está fazendo aquele investimento. É para sua reserva de emergência? Beleza, então precisamos de segurança e liquidez. É para o longo prazo? Então já tem a reserva montada? Podemos abrir mão da liquidez, abrir um pouco de mão da segurança para buscar mais rentabilidade, porque os investimentos, a nossa carteira tem que ser vista como um todo, um portfólio global de investimentos que vai nos ajudar a atingir os nossos objetivos. De nada adianta você colocar tudo em um investimento ou tudo em outro investimento, porque provavelmente a sua alocação não vai ser muito eficiente. Você vai correr muito um risco específico daquele investimento e não vai ter a melhor rentabilidade do mundo. Então a relação risco e retorno da sua carteira fica desbalanceada. O sexto erro que eu vejo as pessoas cometendo bastante, e esse erro é muito grave, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem o histórico de inflação bem elevado, é não considerar a inflação na nossa análise. Então muitas vezes as pessoas ficam olhando apenas rentabilidades pré-fixadas porque já sabe exatamente quanto que ela vai ganhar, mas se você não considera a inflação na sua análise, você esquece do fato que se você prefixou o seu investimento ali num cenário de inflação a 4, 5% para você ganhar 10% pré-fixado, você está ganhando ali 5, 6% real, né? 5%, 6% acima da inflação. Só que você vai travar esse dinheiro até, sei lá, 2030. O dinheiro fica travado até 2030 com uma inflação hoje controlada. Mas e se a inflação estourar daqui para frente? O que vai acontecer? Se a inflação vai para 8, 9, 10%? Por mais que você esteja ganhando 10%, você não está de fato ganhando dinheiro. Por quê? Você está aumentando ali o seu patrimônio, mas a inflação está corroendo todo esse ganho que você está tendo. E na hora que chegar lá no vencimento, você tiver que tirar o imposto de renda também, esses 10% virariam 8,5% se tirar 15% de imposto de renda, só
por alto aqui o cálculo, não é exatamente assim que funciona, mas coloca ali 8,5% de retorno. Ou seja, se a inflação foi de 8, 9%, você zerou ali a sua rentabilidade real. Então, precisa ter muito cuidado com isso também. Qual que é o cenário que a gente está vivendo? Qual que é a perspectiva da inflação, da taxa de juros? Porque isso tudo vai ajudar a gente a definir. Será que agora faz mais sentido comprar um título pós-fixado, pré-fixado, atrelado à inflação? Cada momento da economia torna cada um desses investimentos melhor para aquele cenário. E lembrando, é isso que você aprende no meu primeiro investimento, que o link tá aqui na descrição. E por fim, o sétimo erro que eu separei aqui pra gente falar, mas antes, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e comenta até o fim, que eu quero saber quem chegou até esse momento do vídeo. O sétimo erro é não considerar e não entender sobre marcação a mercado. Porque, igual eu falei, existem títulos que são pré-fixados, que você sabe quanto que você vai receber lá no vencimento, tem títulos atrelados à inflação, que vão render IPCA, mais uma taxa pré-fixada, e esses títulos, por mais que na data do vencimento você receba exatamente o tanto que você contratou inicialmente, aquela rentabilidade ali, você sabe que você vai receber aquilo, você também pode eventualmente querer vender o seu título no mercado secundário antes do vencimento. Se for um tesouro IPCA, por exemplo, você pode resgatar o seu dinheiro antes do vencimento, mas você vai ter que resgatar pelo preço de mercado daquele título naquele momento. Então, se a taxa de juros sobe, o preço cai. Se a taxa cai, o preço sobe. Então, a marcação ao mercado pode ser tanto um aliado seu na hora de tomar as decisões, você ganhar muito mais do que estava previsto inicialmente, mas também pode ser algo que vai reduzir a sua rentabilidade ou até mesmo te deixar no prejuízo ali no curto prazo. Então precisa ter isso muito claro na hora de fazer o seu investimento. Eu vou segurar até o vencimento ou eu vou resgatar antes? Se eu quiser resgatar antes, será que está num momento ideal para fazer esse resgate? Isso tudo são os conhecimentos sobre marcação ao mercado que vão te trazer essa informação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O link do MPI está aqui embaixo. Tamo junto e até lá.